No vídeo de hoje eu vou querer tratar sobre um tema que é um tema bem recorrente, tanto nos meus atendimentos clínicos quanto nas rodas de conversas com amigos. Ou se você abrir o YouTube, mesmo que você não tenha digitado, sugerido, você vai encontrar alguma sugestão de vídeo sobre esse tema. Eu quero falar sobre hábitos, mas como que o hábito faz sentido na nossa vida, principalmente depois de adulto. Eu acredito que a primeira coisa que a gente aprendeu, talvez a primeira responsabilidade que você tenha aprendido foi: arrume o seu quarto, ou forre a sua cama, organize a sua cama. Provavelmente foi a primeira coisa que você aprendeu, o primeiro compromisso, a primeira responsabilidade. Provavelmente a sua mãe te pedia para fazer isso. Então, é o primeiro compromisso. A primeira coisa que nós aprendemos, e não é só sobre organizar o quarto, organizar a cama. É claro que, de certa forma, para sua mãe, pode ser que tenha sido apenas isso, né, organizar o quarto. Mas, de forma prática, não é só sobre isso. Tanto é que a regra era mais ou menos o seguinte: você só pode fazer qualquer outra coisa, sair do seu quarto, enfim, depois que você organizá-lo. Então aqui nós temos um princípio de que, primeiro eu tenho que cumprir com as minhas responsabilidades, com aquilo que foi colocado como algo importante para depois eu fazer qualquer outra coisa, um lazer, sair, jogar videogame, não sei. Então, primeiro a gente cumpre com algumas responsabilidades. E depois que a gente cumpre, aí o nosso dia flui. E essa é uma responsabilidade, um comportamento, um hábito que a gente acaba levando para a vida. Nós continuamos dormindo num quarto, então nós levamos isso também para a nossa vida pessoal. Eu continuo organizando o meu quarto minimamente, mas não é só sobre isso. Eu fiz algumas anotações aqui, eu quero compartilhar, essa reflexão com você hoje. Como que o hábito faz sentido ou deveria fazer sentido na sua vida depois de adulto. Hábito é algo fundamental. Se você é adulto e não tem um caderno para anotação, um tipo de agenda, um planner, se você não usa um aplicativo para organização, alguma coisa. Se você não procura minimamente se organizar, você está atrasando a sua vida e você sabe disso. Eu não estou falando nenhuma novidade. Você sabe que você está atrasando a sua vida por não se responsabilizar em comprometer-se a organizar, para depois executar aquilo que você mesmo organizou. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é que para você conseguir manter uma rotina, manter um hábito, você precisa organizar hábito ou hábitos angulares. E o que são hábitos angulares? O que isso quer dizer? Ah, de forma bem prática, um hábito angular ou um comportamento angular é aquela ação, é aquele comportamento que você emite e, por consequência dele, você consegue realizar outras atividades, mesmo que distintas, mas com a mesma qualidade. Então, se você se propõe, e vamos colocar aqui um hábito angular, acordar cedo, e aqui cedo de acordo com a vida de cada um, mas acordar cedo, vamos colocar. Se você consegue acordar cedo, nossa, acho que o brilho tá estourando aqui o vídeo, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não regulei aqui a iluminação, eu vou deixar assim mesmo. Só coloquei o meu softbox aqui, deixei a janela aberta, normalmente eu deixo fechada para ficar mais escuro, mas vai ser assim mesmo. Tá se aproximando de meio-dia, então eu acho que o sol vai clarear aqui um pouco mais, mas o vídeo vai sair assim mesmo. Então, o hábito angular é: se você se propõe a acordar cedo, é muito provável que você consiga fazer outras atividades que são significativas. Você vai tomar um café da manhã num horário mais adequado, você vai conseguir adiantar ou antecipar alguma tarefa, talvez estudar, ler, antecipar algum trabalho, atividade física. Então é muito provável que, se você provável, não estou dizendo que é ação e reação, causa e consequência, mas é provável que, se você começar com um bom hábito, um bom comportamento, uma boa ação para o seu organismo, para você, provavelmente você vai ter uma sequência de bons comportamentos, comportamentos saudáveis, comportamentos funcionais. E o oposto também funciona. Se você acorda tarde, é muito provável que a sequência de
comportamentos, o decorrer do seu dia não vai ser tão bom. Você vai fazer tudo na correria, vai acordar meio desmotivado, ou meio cansado, ou muito cansado. Isso vai atrasar todas as outras atividades. Você não vai ter muita energia para fazer uma atividade física, talvez não vai ter o tempo adequado para poder ler. Então, o primeiro ponto é hábitos angulares. Você precisa saber qual será as primeiras ou a primeira atividade do seu dia. De preferência, algo que ajude na sequência de comportamentos e ações que favoreçam o seu dia. Acordar cedo é um deles. E repito, acordar cedo te traz a possibilidade de você ter comportamentos melhores no decorrer do dia, qualitativos. Mas não é uma garantia, porque não é só sobre acordar cedo, porque você pode acordar cedo e ficar deitado na cama mexendo no celular. Entende? Então você até teve uma ação boa, mas em seguida já emitiu algo ruim e aqui tem outros fatores. Mas é muito importante que você inicie o seu dia de forma funcional, que você leve em consideração o que é cedo para você. Eu, por exemplo, eu acordo todos os dias às 5 da manhã e eu consigo fazer muita coisa até às 10 horas da manhã. Ou até meio-dia, vamos colocar assim, que é a primeira parte do dia. Então eu acordo às 5 horas, molho meu rosto, tomo ali um copo d'água, quando é 5h20, 5h30 eu começo a ler. E leio até 7h20 mais ou menos. Fico aqui lendo coisas do meu interesse. Após isso, eu faço atividade física. Depois que eu termino a atividade física, normalmente eu faço atividade física com minha esposa, então eu acordo ela por volta de 7 horas para ela se arrumar e vamos fazer atividade física. Depois da atividade física, a gente toma um café da manhã, faz um devocional em família. E depois que eu faço esse devocional, eu volto, tomo o meu banho, né? Tem que tomar um banho, é claro. Então, tomo o meu banho. Venho para o escritório, dou uma olhada nos prontuários dos pacientes que eu vou atender no dia, e às 10 horas eu começo a trabalhar. Meu trabalho formal, né, sou psicólogo. Então eu começo a trabalhar. Perceba que eu já fiz muita coisa das 5 até meio-dia. Meu atendimento começa às 10 pela manhã, normalmente eu atendo 2 pacientes. Então, já fiz muita coisa. Fiz atividades, atividade física, hobby pessoal como leitura, eh me alimentei, tomei um bom café da manhã, comecei a trabalhar e depois eu almoço. Fora que ainda eu tenho todo o restante do dia para repetir algumas atividades, como ler, depois eu leio, mais tarde eu leio mais um pouco. Então, você consegue manter uma sequência de bons comportamentos, de hábitos angulares, se você inicia o seu dia bem. Agora, se você se propõe a acordar determinado horário e não acorda, isso já traz uma sensação ruim. Ou se você acorda, mas não executa, não faz o que você deveria fazer, como acordar cedo e ficar na cama, por exemplo, mexendo no celular, isso não vai te ajudar. Isso vai te trazer um atraso. Tá. Eu não vou passar necessariamente, eu acho que eu não vou passar nenhuma técnica aqui, até porque esse vídeo não vai ser sobre isso. Mas tem alguma coisa que eu vou querer destacar sobre. Um segundo ponto envolvendo hábitos é você ter um meio, uma ferramenta para se organizar. E quando eu falo organizar, estou falando sobre projeção. Eu acho que eu devo ter falado isso em algum vídeo aqui. Então, projetar é você tirar o que está aqui na sua cabeça e você colocar em algum lugar, para você visualizar por um outro ângulo. Vocês me desculpem, eu estou dando uma olhada aqui na tela do meu computador, é porque eu estou vendo aqui como é que está o brilho, se está estourando, enfim, mas eu vou deixar do jeito que tá. Então é importante você ter algo. Eu tenho a minha agenda, né, então no decorrer do dia eu vou colocando algumas coisas aqui. Tive uma ideia para um vídeo, é aqui que eu coloco. Divido em tópicos, ou coloco só o tema, ligo a câmera e começo a falar. Alguma coisa que eu preciso no decorrer do dia. Tem um aplicativo muito bom que eu uso no tablet, que normalmente é o que eu uso para me guiar, ou seja, as atividades principais. O que que eu faço assim que eu acordo? O que que eu vou fazer depois? Mesmo já sendo um hábito, mas eu uso esse aplicativo aqui, eu não sei se consegue ver. O nome é Reminder. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Reminder. É um aplicativo, tá bem aqui no canto aqui. É um aplicativo da Samsung. Muito funcional, bem intuitivo. Você coloca aqui as suas tarefas, às vezes eu vou colocar um horário para leitura, aí eu pego o link de um artigo que eu quero ler, coloco ali no meu lembrete, ele desperta, me lembra e já me dá o artigo, eu já abro, leio no horário que eu estipulei, a atividade física que eu vou fazer e eu só vou dando check, para ter aquela sensação de que eu estou realizando. Então é importante você ter
alguma ferramenta, um caderno, um aplicativo, um planner, já usei planner por bastante tempo, uma lousa onde você pode projetar. Então é importante, não ache que isso é frescura, não é frescura. Não ache que isso é perca de tempo. Quando nós somos crianças, existe alguém que faz todo esse trabalho pra gente, esse alguém são os nossos pais. É eles que organizam o nosso dia, na medida do possível. Então, o horário de almoço é eles que definem. O horário que a gente vai sair são eles que definem. O horário que a gente vai jogar, vai brincar, é eles que definem. Então, alguém já faz isso para nós. Porque organização, hábito, é algo muito importante na vida. Quando a gente cresce, isso agora não pertence mais a eles, é a nós. Você é o adulto responsável pela sua vida. Ponto muito importante: tempo não é o problema. Ah, Magno, mas eu não tenho tanto tempo. Tempo não é e nunca será o problema. Pode ter certeza disso. Por quê? Todas as pessoas têm o mesmo tempo. E aqui eu não estou colocando de uma forma filosófica, reflexiva ou até subjetiva. Não, não estou falando sobre isso. Até porque eu conheço, quer dizer, eu já vi vídeos de influencers, de youtubers falando: "Ah, não, não, nós não temos as mesmas 24 horas". E eu entendo perfeitamente o que eles querem dizer. Existem pessoas que têm uma certa vantagem, têm mais vantagens do que outras, pela vida, riquezas, enfim. Mas não é sobre isso que eu estou falando. De forma objetiva, todas as pessoas têm 24 horas. É assim que a gente vive nesse planeta Terra, nesse universo aqui. Todas as pessoas têm as mesmas 24 horas. Então o problema não é o tempo. Não existem aquelas pessoas que têm mais do que 24 horas. Todos nós estamos debaixo do mesmo céu, vivendo no mesmo tempo e espaço. Então todas as pessoas têm o mesmo tempo. O problema não é o tempo. O problema é o que você faz com o tempo que você tem. Sabe qual que é o problema? É quanta atividade você acha que consegue fazer e você coloca para fazer. Quando você tem uma agenda, quando você tem algo que você consiga listar, planejar, não serve necessariamente para você cumprir de cabo a rabo, certinho, sabe. É que nem uma lista de compras. Se algum paciente meu estiver vendo isso daqui, algum dos pacientes, eles vão entender o que eu quero dizer. Quando você tem uma lista de compras, você coloca lá os itens na sua lista, o que você vai levar no carrinho, arroz, feijão, óleo, você vai colocar um monte de coisa. Para aqueles que são planejados, né, financeiramente. Então vai colocar tudo o que precisa e vai colocar algumas guloseimas também. Quando você vai ao supermercado e começa a colocar os itens no carrinho, o que que você faz? Normalmente você vai procurar o que é mais importante ou vai seguir a risca mesmo e vai jogando no carrinho. Quando você pega o carrinho e vai até o caixa, primeiro você começa a colocar os itens essenciais: arroz, feijão, sal, óleo, essas coisas. E aí você vai analisando o preço. Se você percebe que está se aproximando do preço que você já tinha estipulado, R$ 500, 700, 1.000, está se aproximando e ainda tem item no carrinho ou nos carrinhos, você já começa a deixar algumas coisas para trás. Algumas guloseimas ficam para trás. Por quê? Tudo que está na lista, tudo que está no carrinho é importante. Se está lá é porque é importante. Se você colocou na lista é porque tem um grau de importância para você. Só que na prática existem coisas que são mais importantes do que outras. Isso a gente chama de hierarquia de valores, ou hierarquização das coisas. Porque as coisas não têm o mesmo peso e a mesma importância. Na prática, existem coisas mais importantes do que outras. Então, quando você começa a colocar os itens lá no ca lá lá no caixa e começa a passar e você vê o preço e já está se aproximando, algumas coisas ficam. Elas são importantes, mas não tão importante, não mais importante que o arroz e o feijão. Então, quando nós vamos criar uma lista de tarefas do dia, não é necessariamente para cumprir tudo, é para você saber tudo o que você considera como importante e você classificar, hierarquizar. Isso daqui eu preciso fazer hoje. E aí você pode, sei lá, separar por cores, separar por folhas, não sei. Mas você precisa valorar qual item que eu tenho que fazer hoje, ou quais coisas que eu tenho que fazer hoje. Eu não posso negociar, tem que ser feito hoje. E aí da lista que você fez tem 7 itens. Dos 7, 2 você tem que fazer hoje. O que isso quer dizer? Cumpra com esses 2. Se você conseguir cumprir com os 2, os outros 5, ok, são importantes, porém os mais importantes eu fiz hoje. Percebe? Isso já te dá uma sensação de concluir tarefas. E aí você pode melhorar a ordem. Olha,
Eu vou colocar cores. Os vermelhos são os que têm que ser feitos hoje, são 2 itens. Quando eu cumprir os vermelhos, eu posso ir para os amarelos. Os amarelos também são importantes, mas eles são importantes depois que eu realizar os vermelhos. E os verdes também são importantes, mas se eu não fizê-los hoje, tá tudo bem. Cumprir com o vermelho e cumprir com o amarelo, por exemplo. É para isso que serve lista. É para você tirar aquela bola, aquela massa cinzenta da cabeça que está tudo misturado e você vai começar a hierarquizar. Para isso servem listas e você precisa saber usar. Muitas pessoas ficam frustradas porque acham que eu coloquei 10 itens nessa lista e eu tenho que cumprir, e quando eu não cumpro eu me sinto um fracassado. Não é sobre isso. Uma lista serve para você saber o que é importante e fazer uma hierarquia, organizar em hierarquia. O que é mais importante? Você precisa aprender que na sua vida as coisas não têm o mesmo peso, não têm a mesma importância, mesmo que sejam coisas importantes. Mas cada coisa tem um peso diferente. Entende? De forma prática. Seu marido, sua esposa é alguém importante para você. E seus filhos também são. E a sua mãe e o seu pai também são. Mas eles não têm o mesmo peso, na prática. Entende? Tem um quadro, agora eu não vou me recordar o nome, mas tem uma pintura, se eu não me lembro o nome do autor, mas se eu não me engano o nome da pintura é O Dilúvio. E lá tem uma imagem de um homem, ele está sobre uma, pelo que tentando lembrar aqui, uma rocha, algo assim, talvez já no topo de uma montanha, já que a cena relata o dilúvio, então a água já deve ter subido bastante. E aí tem um homem, ele está sobre uma rocha deitado, e aí tem uma pessoa abaixo, já na água, né, tentando segurar em alguma coisa. E é um senhor, ele está com a mão estendida. Do outro lado, mas bem próximo desse homem, tem uma mulher com uma criança. Os 3 tentando serem salvos, né, querendo ser salvos. O bebê, enfim, não entendendo muito a situação, mas a mulher segurando ele. E o rapaz está estendendo a mão para o homem, para o velho. E aí tem algumas interpretações, possivelmente aquele velho é o pai dele. Do lado é a esposa com o filho. E aí tem todo um significado toda uma interpretação que a gente pode colocar, mas eu só quero que você entenda que existe prioridade para esse homem nesse quadro, e a prioridade, vamos dizer que era o pai dele. A esposa e o filho poderiam morrer, mas a prioridade era o pai. E aqui eu não estou dizendo que essa é a prioridade. Na minha vida eu tenho a minha prioridade. Dentro da minha família, eu tenho a minha prioridade. Minha prioridade é a minha esposa, segundo a minha filha. Dentro de casa, as 2 são minha prioridade. Tem os meus pais, tem a minha irmã, tem os meus amigos. Mas eu tenho muito claro para mim qual que é o item mais importante. Item não, né? Qual é a minha responsabilidade? O que ocupa o primeiro lugar, o segundo, o terceiro? Entende? Então, no meu ambiente familiar é assim que funciona. Não estou dizendo que é assim que você tem que ser. Enfim, organize as coisas do jeito que faz sentido, mas respeite a hierarquia. Respeite a forma que você organizou as coisas. Um terceiro ponto aqui sobre hábitos, né? Deixa eu tentar não tornar esse vídeo tão longo. Esse daqui pode ser que dê algum, na realidade já dá muitos debates, muitas questões, que é acordar cedo, que foi uma das primeiras coisas que eu falei. Acordar cedo tem que levar em consideração o estilo de vida de cada um, mas de forma bem direta, acordar cedo é 6, 7 horas da manhã, por exemplo, 8 horas. É você acordar antes de qualquer compromisso e com um espaço de tempo considerável para te dar tranquilidade. Tem um vídeo que eu falei que, quando eu trabalhava como telemarketing, o meu horário de trabalho era 8h45, mas eu chegava no trabalho por volta de 5h30 da manhã. Olha o espaço, nossa, tinha uma folga enorme, sem me preocupar com atrasos. E eu não estou dizendo para você fazer isso, eu expliquei no vídeo por que que eu fazia. Mas acordar cedo tem a ver com você acordar com uma folga considerável para não gerar ansiedade, estresse ou pressa em coisas que você tem que fazer. Você tem um espaço para você fazer coisas que são importantes. Por exemplo, para algumas pessoas, fazer uma meditação é importante. Então você tem que acordar com um tempo considerável para fazer a sua meditação e quando dá horário você ir trabalhar. Para outras pessoas é leitura, para outras pessoas é atividade física, para outras pessoas é oração, um devocional.
Então você precisa ter acordar cedo é isso, é você acordar com um espaço considerável, uma folga considerável para executar coisas sem pressa. E aqui vai entrar também na questão natural da coisa, acordar cedo o sol está começando a aparecer, entende? O sol está nascendo, vamos usar essa linguagem aqui, isso é acordar cedo. Se você é da roça, já foi da roça, tem parentes na roça, sabe o que é acordar cedo na marra. Então isso é acordar cedo, é acordar, fazer as suas atividades sem pressa, mas aqui tem um ponto, a gente está num período em que é muito pregado, muito apregoado falar sobre acordar cedo. Você tem que acordar cedo e 5 horas da manhã, e aí tem muitos influencers, né, que acordam cedo, tomam banho gelado, enfim. Perceba que não é só sobre acordar cedo. Eu já acordo cedo há muito tempo, tenho esse hábito. Eu tenho uma certa liberdade de moldar os meus horários. Então, se eu quiser acordar tarde, eu posso. Se eu quiser acordar cedo, eu posso. Então, eu prefiro acordar cedo para o meu dia render mais. Mas não é só sobre acordar cedo. Acordar cedo não te torna uma pessoa melhor. É o que você faz quando você acorda cedo. Você pode acordar cedo e atrasar o seu dia. Eu já atendo pacientes que até acordam cedo, mas ficam 40, 50 minutos deitado na cama, normalmente mexendo no celular. 1 hora deitado na cama e depois volta a dormir. Não é apenas sobre acordar cedo, é o que você faz quando você acorda cedo, ao acordar cedo. Então, antes de você se propor a acordar cedo, caso você queira, para aproveitar o seu dia, se planeje. Qual atividade importante você vai fazer? Isso você tem que definir no dia anterior, não quando você acorda. Então, o que que eu vou acordar cedo, para quê? Para fazer atividade física. Já deixa a sua roupa separada, já deixa os seus sapatos, separado, a garrafa que você vai utilizar, já deixa tudo pronto. Aí eu vou acordar cedo para ler, já deixa o livro aqui, ó, em cima da mesa. Já deixa tudo pronto, seu marca-texto, deixa a o bule, a água, o café, tudo preparado, tudo pronto para você fazê-lo, para acordar, tomar seu café e fazer a sua leitura, entende? Então não é deixar tudo para a última hora. Você já se organiza, mas você precisa acordar cedo com um objetivo. Não acordar por acordar, porque no final das contas, se você acorda cedo, mas não aproveita, isso te faz mais mal do que bem. Porque acordar cedo e você não fazer nada só te deixa mais cansado. Você está perdendo sono ao invés de descansar um pouco mais, já que você não está aproveitando, as horas iniciais do dia. Então e detalhe, acordar cedo também tem a ver com o que você faz quando você dorme. Então, você precisa pelo menos de você sendo adulto, você precisa de umas 8 a 9 horas de sono. Esse é o ideal. "Ah, Magno, essa não é a minha realidade". Tudo bem, ok, cada um faz o que pode. Mas de 7 a 8 horas é um tempo ideal de sono. E aí você quer acordar cedo, porque você viu o fulano de tal acordando cedo, você admira o fulano de tal, mas a vida é dele, entende? Ele consegue dar um jeito na vida dele e sustentar essa vida. Não faça algo só porque alguém está fazendo e está funcionando para ele. Faça aquilo porque faz sentido na sua vida, faz sentido acordar cedo. Do meu ponto de vista, se todas as pessoas tiverem a possibilidade, acorde cedo, porque isso faz bem, mas é acordar cedo tendo um planejamento. É acordar cedo sabendo o que você vai fazer, porque senão você só vai desperdiçar horas, vai ficar mais cansado e vai prejudicar todo o seu dia. Então, é acordar, mas já tendo tudo planejado. E para você acordar bem, você precisa dormir bem. Eu acordo 5 horas da manhã, mas para isso eu preciso dormir no máximo 9 horas, eu tenho que estar na cama. Esse é o horário ideal. Nossa, mas aí eu não vou assistir minha série, não vou na balada. Cada um faz suas escolhas. Eu penso no meu presente e no meu futuro médio e longo prazo. E cada um escolhe o tipo de sacrifício que vai querer fazer, entende? Se você acha melhor se dar um mimo, um presente de: "Ah, eu trabalhei o dia todo, tô cansado e enfim, eu vou assistir minha série". Essa é a vida que você está escolhendo e não tem problema para você. Para mim não faz sentido. Eu assisto série em algum outro horário. Eu prefiro cumprir com uma determinada rotina que faça sentido para mim, é uma rotina funcional. Vai dar meio-dia agora, e eu não tô com sono.
tô chegando quase no meu pico de energia, entende? Eu tô no pico aqui, tô no gás. Tem pessoas que não, estão acordando agora. E tem pessoas que talvez acordaram até cedo, às 6, 7 horas, mas ainda está tentando funcionar. Tem que regular algumas coisas. Então eu sigo uma rotina. O que eu estou falando para vocês, eu faço todos os dias, sábado e domingo. Todos os dias, sem exceção. É claro que pode acontecer uma coisa ou outra, eu acordar talvez uma hora mais tarde, mas essa é minha rotina, todos os dias, até final de semana. É a rotina que eu sigo, que eu escolhi, para mim faz sentido. É uma escolha que para mim faz sentido, então veja o que faz sentido para você na sua rotina. Um outro ponto também, para você ter uma rotina, hábitos que façam sentido não coloque o que só vai atrapalhar o seu dia. Não coloque itens, coisas desnecessárias na sua rotina, senão você vai ter uma rotina disfuncional. Então perceba, às vezes a sua rotina faz sentido a atividade física, um momento de meditação, isso nas primeiras horas, desde que você se propõe a acordar, mas você viu um vídeo que ler faz bem. Nossa, ler te coloca à frente da maioria das pessoas, e aqui eu não estou dizendo que é mentira, tá? Só estou dizendo que você viu esse vídeo. E aí você pensou: "Bom, então a partir de hoje eu vou começar a acordar cedo". Perceba que a sua ação tem como base uma emoção, uma empolgação. Você não vai sustentar essa decisão, porque leitura ainda não faz sentido para você. Você pode implementar o hábito de leitura, mas de uma forma funcional. "Espera aí, mas eu vou ler para quê? O que que eu vou ler? O que qual o conteúdo que eu vou ler? Faz sentido para quê? É para eu passar num concurso? É para eu adquirir conhecimento numa área? É para eu melhorar o meu repertório de comunicação?" Então você precisa colocar itens, tarefas que façam sentido para a sua vida. Caso contrário, é um aglomerado de coisas. Lembra do que eu disse há alguns minutos? O problema não é o tempo que você tem. Todos nós temos as mesmas 24 horas, mas é quanta atividade você coloca no seu dia. Analisa, veja se não é isso mesmo. Você tem 24 horas todos os dias, não muda isso. Só que você coloca coisas que você acha que consegue e não consegue. Você acha que consegue abraçar tudo e não abraça. Você não consegue fazer isso. E aí quando você não consegue, tá vendo? Eu não consigo, sou um preguiçoso, eu procrastino, é porque você cria todo um ambiente que favorece a falta de constância, a falta de empenho. Não adianta você se colocar para fazer várias coisas no mesmo dia, ou se comprometer com coisas que antes nem faziam parte da sua vida. Vai aos poucos, coloca um item, se habitua a ele, depois você coloca um outro item, coloca uma outra tarefa, uma outra coisa. Respeite as suas 24 horas. "Ah, Magno, eu tenho 3 empregos". Pois é, se você tem 3 empregos é porque você deve precisar. Eu tenho 2 empregos, você deve precisar. Não vou julgar você quanto a isso. Mas se faça a seguinte pergunta: por quanto tempo você pretende ter 2 empregos? Qual que é a sua idade e por quanto tempo você pretende manter 2 empregos? Qual que é o seu plano para daqui a 2, 3, 5 anos? Você se vê ainda em 2 empregos? Ou você está com esses 2 empregos, fazendo algumas economias, esse dinheiro vai render depois, porque você vai investir, ou você está guardando esse dinheiro porque você precisa largar um emprego e você vai ter que se virar por um tempo para ficar com um que vai te dar, mais folga, mais descanso, mas por gerar um déficit financeiro, porque você tinha 2, então você já tem uma renda ali guardada, você já tem algo guardado ali. Percebe? Você tem que ter estratégia. Então se você só joga coisas, você se perde. Se você só coloca itens, tarefas para fazer, você se perde. Agora se você se planeja, você pode largar um emprego, você pode diminuir as horas de trabalho do seu dia, você pode colocar tarefa, tirar tarefa, mas essa organização cabe a você. Então faça algo que faça sentido. Se você tem 2, 3, 4 empregos, não sei, a pergunta é: por quanto tempo? Você precisa diminuir isso. Você vai querer chegar a determinada idade com tudo isso de trabalho? Faz sentido para você? O seu trabalho pede isso? Se não, se planeja. E para você conseguir alcançar um objetivo, você tem que ter hábito. Eu não estou nem falando tanto de disciplina, é importante ter. E detalhe, eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo não.
Eu não sou a pessoa mais organizada, mas eu sei que quando eu não tenho as coisas minimamente organizadas, quando eu não tenho uma previsibilidade, eu fico perdido. E eu fico procrastinando, vou mexer no celular, me pego ali vendo vídeo até altas horas, ou, né, por tanto tempo, que eu poderia estar fazendo alguma outra coisa. Porque eu não estou seguindo uma ordem, não estou seguindo o meu script, não estou seguindo o meu cronograma, não estou seguindo a minha rotina. Eu preciso disso. Se eu não seguir isso, eu sei que meu dia não rende. Então eu acordo sempre no mesmo horário. Se eu acordar mais tarde, opa, eu já vou começar a me apressar para algumas coisas. E aqui o que eu quero dizer, eu falei uma coisa que é bem no início, que eu não vou dar dicas, apesar que eu dei algumas, né, falei sobre ter uma agenda, um planner, enfim, mas eu não quero passar técnica e olha, tem muitas técnicas, tá, tem muita técnica que pode ajudar você quanto a isso. Mas eu não quero passar técnicas, porque acima de qualquer técnica, se você não tiver compromisso com aquilo que você mesmo estipular, não tem técnica que resolva. Acima de tudo, você tem que ter compromisso e responsabilidade com a sua palavra. Não é comigo, é com a sua palavra. Não é com a técnica, é com a sua palavra. Se você não tem comprometimento com o que você diz, enfim, você não vai conseguir executar uma técnica. Sabe aquela técnica de colocar o seu celular para despertar longe de você, num outro cômodo? É uma técnica que ajuda, mas se você não tem responsabilidade e compromisso com o que você mesmo disse, você levanta, desliga o celular, tira ali o alarme e volta para a cama, volta a dormir, entende? Porque não é só a técnica, você precisa ser responsável, cumprir com aquilo que você mesmo disse, ser fiel à sua própria palavra. Caso contrário, você não vai conseguir resolver isso. E o último item aqui que eu tenho para falar para vocês é: descansar é importante. O sono, ele é inegociável. Tem um livro aqui, tá? É que aqui não está mostrando tudo, mas tem um livro aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Esse livro aqui. Por que dormimos? Por que que a gente dorme, né? Qual que é a importância de dormir? Bom, esse livro vai tratar da função do sono, qual que é a importância do sono para a nossa vida, o que que a ausência de um sono de qualidade, o que que a ausência de um sono de qualidade gera na nossa vida. Traz tudo isso. As coisas que atrapalham o seu sono. E um ponto importante, eu tenho alguns amigos, colegas também, que eles até conhecem, eles sabem um pouco da minha rotina. E aí quando eu falo sobre os meus horários, alguns acham estranho, né. Eu percebo até um certo, sabe aquele deboche Mona Lisa, aquela coisinha bem sutil, né, aquele sorrisinho bem sutil, tipo: "Nossa, pra que isso?". É mais ou menos isso que eles querem dizer, "pra que isso?". E uma coisa que eu aprendi é: o que faz sentido pra mim pode não fazer sentido pra você. O que faz sentido pra mim pode ser loucura pra você e vice-versa. Eu até citei isso porque eu aprendi no livro do, A Psicologia Financeira. Tá aqui, tá com uma lista dos livros que eu tenho lido. Esses livros aqui, todos lidos em janeiro. Esses, cadê? Esses aqui tem uns que eu ganhei, 4 livros esse, acho que eu bati meu recorde, né, tem gente que lê muito mais do que isso, mas esse mês 4 livros. Talvez eu finalize algum ainda, né. Mas psicologia financeira, ele me falou, me trouxe essa frase: "O que faz sentido para você pode ser loucura para os outros". Então quando eu falo sobre a importância do sono, eu tenho especialidade em saúde do sono, as pessoas acham estranho, nossa, né, pra que dormir tão cedo? E perceba, a rotina acho que mundial, mas vamos focar aqui no Brasil, a rotina do brasileiro é essa, parece que a vida inicia à noite, e isso é um grande problema. Pode ter certeza, a conta chega, não importa se você discorda ou concorda de mim, não importa. Contra fatos não há argumentos, e você vai sentir os fatos, tá. Tem aí uma exceção ou outra, mas você vai sentir na pele os fatos. Contra fatos não há argumentos. Nossa, Magno, mas eu funciono bem mesmo dormindo pouco. O que eu posso dizer para você é o seguinte: se você tem a impressão de que você funciona bem, mesmo dormindo pouco, 4 horas por noite, 5 horas, eu te garanto, se você dormir corretamente, o tempo considerável, o tempo certo, você vai funcionar muito mais. Pode ter certeza. Se você acha que hoje está em 2.0, você vai para 2.5. Você vai estar lá em cima.
Pode ter certeza, pode ter certeza que isso vai acontecer. Tua memória vai solidificar mais, porque o processo de memorização acontece durante o sono, raciocínio, concentração, a própria energia, você vai ter mais energia. Então pode ter certeza que se hoje não dormindo bem, pelo menos da forma que é considerado, né, o que é dormir bem. Se você não consegue fazer isso hoje e acha que já tá bom, você vai ficar muito melhor quando dormir bem. E aqui gente, cada um tem a sua vida, tá. Eu sei que tem pessoas que precisam sacrificar o sono, tem uma família ali para cuidar. Eu entendo perfeitamente isso. Não estou dizendo para você deixar de cuidar da sua família por isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu volto naquela pergunta, por quanto tempo você pretende viver assim? A sua família precisa de você, mas você está se cuidando? Porque, ok, se você morrer de tanto trabalhar, pelo menos eu morri trabalhando, mas quem é que fica na sua ausência, entende? Isso não é responsabilidade. A gente está num tempo, e eu tenho algumas críticas quanto a isso, onde falando sobre ser homem, né, e tem algumas coisas que eu concordo, outras não, mas tem uma mensagem sobre ser homem que carrega um certo exagero. Não, o homem tem que se sacrificar de qualquer jeito. E eu concordo até certo ponto que sim, o homem, uma das suas características envolve o sacrifício. Mas existem 2 tipos de sacrifício que a maioria dos homens ignoram. Um ele ignora, o outro ele aceita. Qual o sacrifício que o homem aceita? Eu morro pela minha família. Eu morro pelas pessoas que eu amo. E esse é um sacrifício louvável, você morre por essa pessoa. Mas e viver por essa pessoa? Você vive por elas? Percebe? Eu vivo, eu morro de trabalhar por elas. Nossa, eu me sacrifico. Mas e o seu vício? Você deixaria de fumar por eles? Deixaria de beber por eles? Você, mulher, se tiver também algum comportamento assim, você deixaria de fumar pelos seus filhos, de beber pelos seus filhos? Deixaria de ir pra noitada pelos seus filhos? "Ah não, mas eu tenho que ter a minha liberdade". Se você escolheu ter filho, você deixou de querer ser livre. "Ah, eu discordo". Tudo bem, pode discordar, mas a vida não é assim não. A vida ela traz as consequências mesmo. Acho que aqui eu já estou indo para um outro caminho, eu vou encerrar o vídeo por aqui, estou vendo que ele está bem longo, mas é isso que eu tenho para compartilhar com você nesse vídeo, tá bom? Hábito na vida de um adulto não é uma opção, tem que ser uma regra. Para você fluir, para a sua vida funcionar, é uma regra. Você tem que ter hábitos saudáveis, criar uma rotina, ser fiel a essa rotina. Isso envolve variáveis que eu citei aqui nesse vídeo. Então, se esse vídeo foi útil para você, curta, comenta aí, também se inscreva no canal, isso ajuda bastante, e nos vemos no próximo vídeo.